usar essa out de cultura de dados. Para quem não me conhece, eu sou Adalto Meira, sou analista de dados aqui, estou na Solux desde 2016, 2015 na verdade. E essa é minha rede social, caso alguém queira adicionar. Não, obrigado. Não pode nem falar do lado disso, não, mas eu gostaria de iniciar essa apresentação com uma frase, né? Sem dados, você é apenas outra pessoa com opinião. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa informação? Concorda, discorda? Então, assim, no meio de uma discussão, ou até mesmo você está defendendo uma posição para outra pessoa, se você fala apenas o que você acha, sem comprovar aquilo ali, está embasado. Eu vi um doutor de formação, não um doutor médico, ele dizendo que contra dados sua opinião não vale nada. Mesmo que seus dados estejam contaminados, errados, você com a sua opinião precisa fazer pesquisa, trazer dados para neutralizar elas e combater outros dados. Mas até você pesquisar, meu amigo, não vale nada. E sempre ganhou, e aí, assim, ultimamente, né, com esse negócio de fake news, né, muito atual, muito forte, se você não tiver como comprovar isso, você vai acabar sendo considerado uma falsidade. Bom, além dessa frase, né, eu queria o porquê de fazer esse side-out. Só trazendo um panorama de empresa, né, 87% tem pouca maturidade analítica e BI. Então, assim, ou faz uma coisa muito básica, ou então faz por fazer e toma suas ações, suas decisões sem utilizar esses dados. Faz preenchido por aquilo que é uma vivência natural, ou simplesmente por uma questão do eu mando, faz simplesmente acabou e assume as consequências. 57% sofrem por conta do acesso precário e aumento dos dados. Exasoft é o nome da empresa que fez essa pesquisa. Então, assim, ultimamente, com essa questão dos dados, Big Data, de Analytics, que está havendo uma demanda muito grande por dados cada vez mais atualizados, frequentes, de dados de origem sanitizado, com qualidade. Então, isso tudo demanda velocidade, isso demanda processamento. E se você não tiver aquele dado atualizado, preciso, isso com certeza você vai tomar uma decisão ou vai entender seu negócio sobre um viés não tão confiável. Então, várias vezes você vai deparar numa situação que o cliente ou até mesmo algum conhecido vai dizer que aquelas informações que você está apresentando ou que ele está vivenciando, né, naquela situação não é confiável. Sim, não sei se vocês já pararam para observar que alguns donos de empresa, principalmente de pequenos mercados ou de pequenas lojas, sempre falam que o sistema de estoque dele nunca é confiável. Porque o que tem dentro do sistema de estoque dele nunca bate com a realidade. E isso, assim, se dentro de uma pequena empresa isso acontece, imagine uma empresa de grande porte, que tem vários sistemas, que a complexidade deles é muito maior porque lida com uma cadeia de eventos ou de processos de uma ordem de magnitude muito maior do que outras empresas, e isso precisa estar muito coerente, senão as decisões serão falhas. E 80% das empresas iniciarão o desenvolvimento de competência em dados a partir do ano que vem. Mas eles vão tomar essa atitude não porque eles se sentem preparados para isso, ou que eles têm capacidade para isso, e eles têm necessidade. Eles vão fazer porque eles reconhecem que eles são falhos nisso. A LGPD também que vem. O LGPD também está vindo forte, então eles precisam ter essa gestão dos dados. Né? Vamos lá. Nessa questão de cultura de dados, caso vocês procurem na internet, vocês vão ouvir muito sobre o termo Data Informed, Data Driven, Data Centric. Alguém aqui já ouviu falar sobre esses termos? E aí, quer comentar sobre isso?
Data Driven, eu ouvi falar Data Driven numa palestra do cara da Magalu, né? O cara falando que a empresa passou a ser Data Driven para ter os resultados e controlar isso melhor. Então, ele falou também dessa estratégia que a Magalu, né, começou a seguir, mas pelo que ele falou assim, é um doido que realmente tem nada resultado, ele consegue medir o resultado. Sim. Então, assim, se vocês forem pesquisar sobre esses termos, vocês não vão encontrar um consenso. Alguns vão dizer que Data Informed é melhor que Data Driven, outros vão dizer o contrário, que Data Driven é melhor que Data Informed, que Data Centric é o topo do negócio. Mas, assim, ainda não há um consenso sobre esses termos. O que eu vejo mais é o seguinte: Data Informed é como se fosse o primeiro passo. A empresa não tem uma cultura de dados muito forte e a maioria das decisões que são tomadas, eles têm uma mistura de dados com o feeling do gestor, dos diretores, para poder fazer o direcionamento das ações da empresa. Quando a empresa se torna data-driven, quer dizer que ela segue 100% dos dados. Aquilo que está coletado, tratado, vai se tornar futuramente uma decisão para os diretores. Para uma empresa ser considerada data-centric, ela é full dados. Ela despreza a tecnologia, ela não se liga muito à tecnologia, ela tem uma formatação, ela tem uma padronização, e todo tipo de tecnologia que elas vão adotar, vão escrever, vão ler nesse formato. Então, ela se preocupa muito mais com as informações, com a qualidade desses dados, com as decisões que virão desses dados, do que com a tecnologia em si. É mais um conceito assim, não necessariamente de cultura de dados, mas da maturidade que a empresa tem dentro da cultura de dados. Se tiver padronizado, se outros sistemas conseguirem consumir desse Excel, se os outros sistemas conseguirem escrever dentro desse Excel, está valendo. Está centralizado, todos e qualquer sistema consegue escrever desse Excel, beleza. Pelo menos é um... Teoricamente o que está sendo dito. Certo? Bom, para uma cultura de dados ser efetivamente, assim, ser implantada com eficiência, você vai ter algumas competências principais. Certo? Você vai ter a questão da governança, você vai ter pessoas, processos, tecnologia e execução. Governança vai estar ligado mais com a questão da visão e da liderança. Então, a liderança tem uma visão adequada para o negócio, os tomadores de decisão estão alinhados com o propósito, com o negócio da empresa. Quando você parte para a questão de pessoas, os colaboradores e as equipes, eles têm as habilidades necessárias, não somente para a questão da cultura dos dados, mas para o que o negócio da empresa propõe. Né? O nível das equipes está adequado, a cultura organizacional encoraja o comportamento desejado. Entendeu? Quando você parte para a parte de processo, o fluxo de trabalho dessa cultura de dados é penoso, ou seja, você atualizar essa informação, você conseguir extrair um insight ou uma informação desse arcabouço é penoso. Todas as equipes estão usando os processos devidos, todo mundo está... Os incentivos para que esses processos sejam utilizados estão dando algum retorno. Quando você entra na parte de tecnologia, você já tem as ferramentas que estão sendo utilizadas para essa cultura de dados vingar. Está sendo correta, está sendo útil para a empresa. Quando você entra na parte de execução, a administração e planejamento, tecnologia e equipe estão executando de acordo com o que está sendo planejado. Então, assim, cultura de dados ele não está somente presa à tecnologia. A tecnologia vai ajudar a viabilizar a cultura. Mas se você não tiver esses outros domínios, essas outras competências, você vai ter problema. Por exemplo, quando você entra na parte de falta de governança, você dá uma confusão dentro da empresa. Porque, por exemplo,
Sem uma governança, significa que você não tem uma direção bem definida. A liderança, cada liderança dentro da empresa está tomando uma direção. E então você tem uma cultura de dados indicando uma coisa, mas você tem um líder que está explorando para outro ponto. Entendeu? Quando você parte para a parte de pessoas, né, você tem uma resistência à mudança. Se você não trata as pessoas, as equipes, se você não busca fazer com que essas equipes abracem a cultura de dados dentro da empresa, você vai ter uma resistência à mudança muito grande. Então, alguns vão começar a adotar, outros vão decidir, alguns vão se aportar, e isso vai demorando cada vez mais para a cultura se normalizar dentro da empresa, se tornar uma coisa uniforme, por assim dizer. Quando você já entra, quando a falta do processo, você vai ter uma mudança esporádica. Ou seja, você pode começar a fazer alguma coisa relacionada à cultura de dados, mas se o processo, se a cadeia de utilização desses dados ou de retroalimentação desses dados não for bem definido, se ninguém for incentivado a fazer esses processos, você vai começar a ter mudança, mas depois, daqui a um certo tempo X, esse comportamento cessa e aí volta tudo como era antes. Na questão de tecnologia, quando a tecnologia é deficitária, você tem um problema de ansiedade e frustração. Alguém aqui já deve ter ouvido falar que o sistema que o cliente usa não agrada ele, não ajuda ele, que está faltando alguma coisa, mas quando você vai perguntar ao cliente, o cliente também não sabe dizer o que é exatamente. Então, assim, se a tecnologia não está aderente ao que o negócio do cliente se propõe, dificilmente você vai ter uma cultura de dados eficiente. E quando você tem uma falha na execução, você tem uma precipitação. Ou seja, você sempre vai começar alguma coisa, mas ele nunca vai chegar ao destino dele, ele não vai chegar no valor dele. Você sempre vai estar no ponto zero. É como se fosse enxugar gelo. Você começa a fazer uma coisa, volta, faz, volta. Você nunca consegue evoluir. Na questão de cultura de dados, você tem alguns desafios a serem feitos. Não é um processo fácil. Um desses desafios é como usar os dados para crescer. Quando você começa a usar os dados para tomar decisões, vocês vão perceber que é muita informação. Vai começar a aparecer muita métrica, vai aparecer muito indicador. Só que se isso você não trazer o foco para aquilo que é importante na empresa, você vai ter muita dificuldade. Mas o indicador X, Y, Z está dizendo uma coisa que isso não vai dar certo. Mas o foco para o nosso problema agora não é esse. O indicador certo é esse daqui que vai fazer isso e isso. A partir do momento que você consegue definir qual é a necessidade do momento, você vai ter algum sucesso para fazer a empresa crescer. Qual é a estratégia para definir esses critérios? Ele vai ter que entender muito do negócio da empresa. Não tem uma receita assim. Eu tentei pesquisar assim, quais foram as ferramentas qual foi a metodologia que teve mais sucesso para poder implementar a cultura de dados ou encontrar algum indicador. Você não vai encontrar isso. É uma questão assim, não vou abordar um pouco mais na frente, mas eu posso tentar adiantar aqui. Você vai ter uma comunicação muito grande entre a equipe de analytics e a equipe de negócio. Porque se você não tiver esse contato frequente, você vai ter uma equipe que está produzindo dado, produzindo informação, mantendo aquilo atualizado, e a equipe de negócio muito destoada do restante, e aí às vezes as coisas não se encaixam. Entendeu? Então, o pessoal de negócio descarta aquela informação porque não é útil para ela, e aí ele vai começar a abordar outra coisa, e todo aquele trabalho que estava sendo feito é descartado, por assim dizer. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar, tá? Outro desafio é como sair de uma mentalidade descritiva para uma preditiva, né? Normalmente, o que acontece? Muitas das vezes, as pessoas se preocupam muito com o que aconteceu para, desse ponto, tentar adivinhar assim, predizer o que vai acontecer no futuro. Mas o foco nessa questão é um pouco contrário. Você precisa primeiro tentar identificar o que você precisa saber, para depois tentar buscar os arcabouços que você precisa para poder alimentar essas informações.
Porque se você buscar tudo o que aconteceu antes, sem tiver um foco, né, um direcionamento, você vai ter uma infinidade de informações. E às vezes uma informação vai se contradizer com a outra, ou então não vai te dar o embasamento necessário para o que você está querendo naquele momento. Tratar os dados, guardar, seria saber tratar e guardar. Você está falando que tem que saber para onde ir, né? Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho segue. Então você fica. Seria basicamente isso. Porque, assim, por exemplo, você tentar prever para você prever alguma coisa, você tem que parar de analisar mais o passado para você conseguir tentar ver mais o futuro. Assim, tem muita gente que faz aquele tipo de analogia, né? Você tentar predizer com os dados do passado é a mesma coisa que você dirigir olhando pelo retrovisor. Só que muitas vezes as pessoas esquecem que para você dirigir por um determinado caminho, você mentalmente revisita aquele lugar. Só que você tem na sua mente o caminho que você quer traçar e você mentalmente já usa os conhecimentos que você já tem. Então você sabe para onde quer ir, mas ainda usando as informações que você já tem. Entendeu? Outro desafio é como melhorar a interação diária com Analytics. Analytics aqui nesse caso seria mais o time de Analytics. Certo? Quando a gente começa a falar de cultura de dados, pelo menos nas literaturas que eu encontrei, eles falam mais que há uma determinada equipe justamente para poder tratar esses dados, as informações e transformar esses indicadores. E que dificilmente você vai ter alguém que está lá focado no negócio, lidando no dia a dia, que vai ter alguma competência voltada para Analytics. Então você tem dois times distintos e que eles precisam se comunicar. Só que às vezes o time de Analytics tem uma terminologia muito específica e vice-versa para a parte de negócio, e eles precisam manter um meio termo para que eles possam se comunicar. Entendeu? Então, assim, não é somente pegar Analytics e somente pegar o negócio. Os dois precisam se comunicar. Outro desafio é como acompanhar os insights, né? Como acompanhar a qualidade desses insights. Sendo que você fazer essa análise desses dados, você ter um insight, ter um vislumbre do que vai acontecer, ou uma decisão a ser tomada, você vai fazer isso em grupo. Então, não é uma atividade de uma pessoa só. Alguém vai começar a nortear essa questão dos insights, de como atualizar, o que fazer, o que é prioridade, o que não é, como é que vai ser feito esses testes. Alguém vai tomar a decisão, assim, alguém vai liderar, mas todo mundo participa. É sempre uma questão de grupo, certo? E o último desafio é como adaptar os insights para onde eles agregaram mais valor. Nem sempre aquilo, por exemplo, nem sempre um grupo de negócio vai ter um insight só para ele. Às vezes, uma ideia, uma decisão pode ser utilizado ou adaptado para mais uma área. Aí você começa a agregar mais valor para o seu negócio. Às vezes, uma determinada informação que não é exatamente necessária para um grupo de negócio não vai ser utilizado nele, mas pode ser utilizado para um outro grupo. Aí quem vai, assim, a literatura fala que quanto mais democrático for o acesso às informações, mais valor você vai conseguir gerar para o seu negócio. Certo? Bom, como nem tudo são flores, a gente também tem as armadilhas dentro da cultura de dados. Não sei se você já ouviu falar que o dados é o novo petróleo. Alguém já ouviu falar sobre isso? Essa informação? Também tem o novo bacon. É novo. Não tem, né? Mas tem por Só que assim, utilizando a analogia de petróleo, né? Como o petróleo, se você não souber manusear, ele acaba virando tóxico, né? E ainda mais que a nossa situação com as praias, a gente sabe muito bem como é que fica isso. A diferença também é que o petróleo já estava lá. Aí você começou a captar os dados, não, né? Porque a questão dos 90% dos dados que tem na internet, por exemplo, foi gerado nos últimos 2 anos, 3 anos, foi assim. Mas aí tem dados antigos também, né, que já foram armazenados e... 90% foi nos últimos 2, 3 anos. Não, sim, mas não é descartado também. Não. Por exemplo, Vamos focar mais na importância e na questão do líquido do que na questão do tempo. É o combate nesse ponto. Mas beleza. A questão que eu quero chamar a atenção é a seguinte. Há algumas falácias, há algumas falsas verdades no meio dos dados. E é muito fácil a gente cair nessas falácias. Por exemplo,
Uma dessas falácias é o viés de sobrevivência. O que esse viés de sobrevivência diz? Esse viés de sobrevivência ele surgiu de um evento que aconteceu durante a guerra. Uma equipe de engenheiros ficou responsável por reforçar as estruturas dos aviões que eram utilizados durante a guerra, e a única informação que eles tinham sobre como fazer esse reforço, ou o que era necessário, era a partir dos aviões que chegavam inteiros. Só que você analisando apenas os aviões que chegam, você talvez não vai reforçar os pontos que são vitais, porque se um avião chega, quer dizer que ele não foi atingido em partes vitais, então vai ser na asa, na cauda. Se você utilizar esse dado, você pode tomar uma decisão errada. Ou uma informação que apareceu, né, assim, sobreviveu aos seus critérios de eliminação, mas talvez ela não vai dizer exatamente que é aquilo que você precisa. Você vai ter que fazer uma análise e aí chegar ao ponto de, não, o reforço não vai ser para as asas, vai ser para a parte do cockpit, que é onde o piloto fica, e para os tanques de combustível. Tá? Aí sobrevive. Vai tirar bem morto. Porque assim, só fazendo um parênteses na questão de reforçar, porque na questão da aviação você também tem um peso. Você pode botar o avião com reforço onde quiser, mas ele vai ficar pesado. Então, colocar reforço na água talvez seja interessante. Outra... Aí, uma analogia interessante que é o seguinte, às vezes, o mais óbvio vai parecer o reforço, mas o que não está tão óbvio é a menor probabilidade para o cara escapar. Também. E aí, assim, trazendo analogia para essa questão de dados, a gente tem muito olhar para o óbvio. Que você colocou lá no slide da saída do sentido fertivo. Sim, sim. Outra questão de perigo, né, que a gente tem é a falsa correlação. A gente tem a correlação, né? À medida que o tempo passa, a temperatura vai aumentando e a quantidade de piratas vai diminuindo. Uma correlação inversamente proporcional, mas ela não vai indicar nada. Tem um site que faz esse mesmo tipo de correlação com as coisas mais esdrúxulas possíveis. Né? Tipo, proporção de queda de bicicleta com o valor da bolsa. Então você vai ver lá que eles desenham o mesmo comportamento, mas um não tem nada a ver com o outro. Como diz o Carol, acho que só tem isso para dizer. Tem esse outro perigo, que é a questão do overfit. O overfit é um termo para machine learning, que você tem um modelo preditivo que ele desenha exatamente as informações do jeito que você quer. Ele atende 100% àquele cenário. Se você muda alguma coisa desse cenário, ele já não atende mais. Então, em vez de você amarrar muito o seu modelo para que ele atenda 100% ao critério que você busca, você vai ter alguma coisa mais ou menos certa. Então, assim, o que é necessário. Vai ter algumas informações que vão escapar, né, com algumas bolas fora, outra dentro, mas ele vai predizer a maior parte das coisas, sem apresentar dano no futuro, né, quando acaba ficando mais incerto ainda as informações. E um quarto perigo, a quarta falácia que eu trago é o incentivo perverso. Isso aqui foi um acontecimento que houve na Índia, na época que ela era uma colônia do Império Britânico. Então, para acabar com a manifestação de ratos que havia lá, o Império Britânico resolveu fazer o seguinte: ele dava um incentivo para quem resolvesse a questão dos ratos. Só que o ser humano não é uma coisa simples. Algumas pessoas estavam cultivando ratos para poder provar que estavam cuidando da situação, mostrando um rato morto lá e tal. E algumas outras estavam criando cobras. Aí, quando o Império Britânico percebeu que estava havendo essa situação, eles cortaram o incentivo, e aí quem estava criando rato voltou à infestação, e quem estava criando cobra também disparou a situação, porque tinha um alimento abundante, só que agora o problema não era só mais os ratos, eram os ratos e as cobras.
Então, assim, às vezes você quer fazer, você tem uma análise, você tem um incentivo para aquele insight gerado daquela análise, só que aquele incentivo de comportamento gerado a partir dessa análise, ele é mais danoso do que a falta desse comportamento em si. Certo? E eu queria agora entrar numa parte de exercício. É uma coisa bem simples para exercitar a questão de pensamento sobre o que a gente pode aproveitar dos dados. Tá? Eu vou trazer alguns casos bem simples para que vocês possam ver o que a gente pode trazer de informação sobre assim, o que a gente pode trazer de informação sobre esse dado. Beleza? Por exemplo, eu tenho essa coluna de tempo. Que informação a gente pode obter a partir dessa coluna de tempo? Se a data se repete, a gente pode fazer uma contagem, certo? Se a gente está fazendo uma contagem, a gente pode colocar isso por dia, por mês, por ano. O que mais a gente pode fazer? Vai. Presta atenção. A diferença que está jogando. Os meses que se referem. Recorrência. Diferença de datas. Intervalo, né? Intervalo. Intervalo. Frequência. Né? Tipo, você tem uma data de início, uma data de término, você tem uma determinada frequência. Você tem uma data de início, você tem uma data, assim, um período falho até a próxima ocorrência, né? Que seria o intervalo. Se for problema, através de problema, assim, aí pode ser, a gente não está definindo muito bem o escopo, a gente só está tentando trazer a questão. A gente pode trazer percentuais, né, sobre isso, a partir dessas contagens. A gente pode tirar o máximo de um valor, o mínimo, a gente pode encontrar uma média, inclusive a gente pode tirar uma tendência, certo? Intervalo, frequência, quantitativo, comparação, dia sobre dia, mês sobre mês, ano sobre ano. Percentual, mínimo, máximo, médio e tendência. Massa? Você só tem um dado, mas você pode tirar várias coisas. Você pode tirar várias coisas. Depende da métrica que você escolher. Do que você 2 folhas, 3 folhas, 4 folhas de vez. Do que você, assim, depende do que você precisar. Normalmente, na análise, o tempo é o mais básico que a gente vai precisar, que é o mais básico que a gente vai ter. Ele que vai, em conjunto com outras coisas, é que vai dizer para a gente o que a gente precisa, como a gente vai comportar. Por exemplo, vamos colocar mais uma situação aqui. Agora a gente tem uma segunda dimensão, a dimensão alto-baixo. A gente preservou as outras métricas anteriores, outras análises anteriores, e o que a gente agora pode fazer? Agrupamentos. Alguém mais quer adicionar alguma coisa? Você falou em matemática, você pode fazer a moda, desvio padrão, derivadas, limites. Mas assim, o que eu quero fazer justamente essa questão crescente. A gente tem um ponto mais baixo, que a gente pode fazer uma análise inicial, certo? Só que essa análise inicial ela não é descartada, ela acaba sendo acrescentada por um outro valor. Então, por exemplo, você tem um valor de alto, qual é a tendência desse valor alto, qual é a tendência do valor baixo, qual é a quantidade máxima, o mínimo. Mas não somente por conta de data, agora você pode usar uma data em conjunto com outra informação. E isso vai acontecer quando você tiver outras informações. Agora você tem alto, baixo, vermelho, verde. Então, assim, quanto mais informação você vai ter, você não vai desprezar elas. Apenas você vai ter um outro recorte. Você vai ter agrupamento de agrupamento. E aí, dependendo do negócio, uma informação vai casar para um determinado tipo de negócio, para uma determinada área. Aí, para outra área, essa informação já não é mais necessária, e o que era desnecessário para um passa a ser necessário para outro. Então, assim, não tem uma resposta certa. Entendeu? Então, assim, e também não tem uma fórmula exata. Cada um vai depender muito do negócio que vai indicar qual é o indicador, que vai dizer qual é o indicador que vai ser utilizado naquele momento. Por fim,
a gente chega aqui nessas conclusões. Não seria produtivo implementar a cultura de dados por moda, ou seja, não adianta você fazer uma cultura de dados, fazer por fazer ou porque o seu concorrente está fazendo. Se você não tiver aquelas 5 competências, pessoa, processo, tecnologia, governança e execução. Se a gente não tiver esses 5, não vai adiantar de nada, certo? Que entra nessa questão de altos fatores de sucesso além de tecnologia. Como a gente vai tratar muito de vários dados, o foco no negócio vai ajudar bastante a você manter esse norte, a você manter coerência no negócio todo. E como é cultura, vai demandar esforço, tempo e avaliação constante. Então, assim, não é porque está dando errado em determinado ponto, ou não está funcionando naquele primeiro momento, ou que não conseguiu ter sucesso naquela outra coisa, ou porque o cliente resolveu não aceitar que a cultura de dados vai ser eficiente. É a questão de você manter isso sempre, assim, uma tentativa constante. Todo mundo precisa abraçar, não é uma coisa assim só da gerência ou só do pessoal de execução, tem que ser todo mundo que tem que manter essa questão da cultura dentro de cada um. Não tem como correr. E não somente para dentro de empresa, mas também para a questão da vida, né? Se a gente pegar assim, começar a fazer tudo só porque dá vontade ou porque simplesmente porque quer, não vai dar certo. Você precisa ter alguma informação para poder tomar algumas decisões, inclusive para a sua vida. Massa? Tá vendo? O que, Flávia? Eu sei que é um negócio, eu sei que é um tema muito de alto nível, assim, no sentido de ser gerencial, mais de comportamento do que técnico, e que isso talvez não atrai muito a atenção das pessoas. Ou, assim, fica muito difícil de evidenciar a necessidade disso, não somente para poder fazer para a Solutions, mas também tentar levar essa ideia de cultura de dados para os nossos clientes. Além dos clientes, também para nós mesmos. Entendeu? Então, assim, fico aberto para perguntas, caso alguém queira fazer. Silêncio pode ser bom, pode ser. Né? Depende do ponto de vista aí, dos dados. Assim, pode ser tipo, todo mundo entendeu tudo, tá super motivado e aí. Normalmente não. Mas eu tenho uma pergunta, mas eu tenho medo de fazer porque eu cheguei tarde, pode discutir no passado. Fala. Sobre isso. Por exemplo, porque a galera fala de não é produtivo implementar cultura de dados por moda. Ok. Todo mundo diz isso, né? Todo mundo está por moda atualmente. Mas a pergunta é, existe alguma forma quantitativa de eu saber, por exemplo, vamos pegar um projeto daqui, Sabesp Mobile, ou Detran, alguma coisa assim. Aí eu quero fazer uma estatística, botar dados desse projeto, desse produto lá, e eu quero fazer algum tipo de análise. Primeiro, existe algum pensamento que você deve ter quando for coletar os dados? Ou 2, ou só coletar tudo e depois ajudar? Tem gente que faz isso. Coleta tudo, larga lá e depois vai dar. Mas tipo, isso é uma forma boa de fazer ou é normal? E a outra pergunta é se, tipo, até eu começar a implementar algum tipo de política para tratar os dados, eu preciso ter uma quantidade mínima, sei lá. Tem uma tabela ali com 6 campos, vamos fazer aqui um agrupamento. Eu sei que não vai funcionar com 6 linhas, mas eu sei que com 10 mil funciona. Mas às vezes, por exemplo, não sei se depende do que eu começo a fazer algum tipo de estudo, se vale a pena. Por exemplo, É uma pergunta que é bem linda. A primeira pergunta é a seguinte: tem duas vertentes. Tem duas correntes de pensamento para isso que você trouxe. Então, a primeira fala justamente essa coisa. Colete tudo que você puder coletar. Porque lá na frente pode ser que você perceba que já poderia ser coletado há mais tempo e você perdeu a oportunidade. E tem a segunda corrente que fala assim, não, entre em contato com o negócio, faça alguma coisa inicial e vai acertando com o tempo.
Porque mesmo você não vai conseguir pensar em tudo logo no início. Vai ter alguma métrica que vai ficar fora, entendeu? Então, assim, a questão da conversa constante com o negócio vai ajudar você a justamente conseguir encontrar a métrica certa para ter uma decisão melhor no futuro. Entendeu? Sobre a questão de volume de dados, tem gente que fala assim que 20 mil registros já é considerado uma boa amostra. Agora, para você tirar uma amostra de 20 mil registros para a amostra, quer dizer que você tem lá uns 200 mil registros de histórico. Então, assim, não tem um valor preciso. O pessoal faz uma estimativa em cima disso. Mas quanto mais dados você tiver, a chance de você conseguir pegar alguma informação ou alguma tendência, assim, um comportamento de dado, um comportamento daquele dado vai ser melhor. Vai ser mais, assim, a probabilidade de você ter um comportamento mais coeso, mais preciso, vai ser maior, entendeu? Tentando ajudar a Dalta aí, a primeira pergunta sua. Porque são X e a são ágil também. Quando você define antes quais são as métricas que você quer, o problema, o que é que você quer atacar, você vai aí preciso para fazer escolhas no AI, no dados que você precisa ter. E pensando em negócio, tem que ter dinheiro. Então, quanto mais assertivo você for e os dados você for certo e pegar de 20, pegar 5 que você precisa, mais rápido você acha a solução. Então, você sabendo as métricas e sabendo exatamente qual a importância, impacto e esforço que cada pesquisa tem, aí você define isso para depois você ter dados. Mas isso eu falar também do tempo que você gasta para saber quais dados são importantes. Não que seja diferente, eu acho que você tem que otimizar o tempo que você usa para esse dado, eu tenho tudo isso, mas eu vou pegar só isso, ou já fazendo tudo e lá na frente. O planejamento é necessário, né? Você fazer esforço sem fazer planejamento é esforço para nada. Então, você vai coletar 200 mil dados, depois de usar 3. No final vai ter faltado um, que é o mais importante. Isso, exatamente. Você vai coletar 200, mas aí precisava de 3. Mas aí Então também você perdeu um tempão. tem uma questão que, pelo que eu vi, a pessoa se preocupa com volume, né? Mas às vezes, como ele comentou, você tem poucos dados, mas você já consegue acompanhar se você está indo dentro do que você espera. Pior, você não tem dado nenhum. Como é que você vai saber o direcionamento de suas expectativas? Porque assim, o que acontece? Quando a gente vai na palestra do pessoal, ninguém fala nada de 1 giga de tabela, então, ninguém fala coisa assim pequenininha, não fala uma monstruosidade de tamanho. Quando chegar nesse valor aí de dados, eu vou ter que mandar uma mega corporação antes. Tem empresas que vivem disso só. Eles dão isso justamente só para essas escolhas métricas, para agora a pesquisa de dados não serve, não faz nada. Tem empresas hoje que fazem só isso. A gente vai acabar entrando, porque assim, a gente vai acabar entrando numa outra seara que vai além dos dados, que vai ser a parte de recursos. Por exemplo, você coletar muita informação exige você um recurso computacional muito grande. Recurso computacional muito grande exige muito dinheiro grande. Então, assim, às vezes a empresa é minúscula e ela não precisa desse negócio tão ágil, então tão volumoso. Não, realmente, tem que coletar tudo, Isso que é o mais importante. A gente tem todos esses 20 dólares já. Tem uma analogia, Alex, que eu vi essa semana, eu acho que foi essa semana, que em média, assim, em geral, as empresas têm uma cultura de ter que entregar um carro e desde o começo constrói o carro. Isso leva um certo tempo. Tem outras empresas que são mais rápidas, entrega o skate primeiro, depois o patinete, depois uma bike, depois uma moto, depois o carro. Então, quando você precisa tudo de vez, você vai levar um tempão para ter isso. Então, quando você vai assertivo o planejamento, olha, primeiro assim, uma semana a gente faz isso aqui. E assim, aí vai dando dados isso ao longo do processo. Eu acredito que esse seja um modelo mais ágil, mais assertivo. E
que demande menos custo também. Vai cair mais ou menos no que ele perguntou mais cedo, né? Assim, como é que você vai conseguir adivinhar os indicadores ideais? O negócio não tem uma forma mágica. Você precisa pesquisar. Você levanta os Você requisitos. precisa pesquisar para saber o que pesquisar. Você levanta os requisitos que você precisa, primeiro. Levantando os requisitos que você vai poder. Com esse planejamento, você vai tratar os dados, organizar ele, para ter informações, e com as informações você vai ter como tomar a decisão como você conseguir. Na verdade, o importante é levantar os requisitos iniciais que você precisa. Eu acho que você consegue levantar. Agora, assim, trazendo um pouco de experiência do central de serviço, quando a gente já estava lá, a parte de dados de opinião. E assim, tiveram várias experiências, várias dimensões. Uma delas foi a Floresta, que a gente tinha uma operação grande, tinha muita gente de carro, vida na rua, tinha própria peça, tinha uma gama de dados que era muito grande para gerir uma operação. E assim, a gente estava acostumado com operações que tinham um escopo um pouco mais assertivo. Não ia dizer controlado, mas era mais assertivo. O cara ligava, você atendia e resolvia. Lá tinha mais variáveis. Variável de troca de equipamento era algo que trazia um monte de coisa agregada. E assim, como a gente não tinha experiência, qual era o grande lance? Era os dados. A gente começou a olhar para os dados, começou a observar o que eles tinham nas mãos, entender. Só que a gente não tinha requisito, não tinha experiência suficiente para saber o que é que eu quero dos dados. Então, a gente fazia sempre uma abordagem do tipo, vamos olhar para a base, o que a gente tem registrado? Ah, tem registrado isso aqui, beleza. E aí a gente começava a cruzar as informações. Cruza isso com isso, aquelas operações todas ali a gente fazia, às vezes pegava, ficava olhando, montava um planinho e ficava fazendo tabela dinâmica, tentando cruzar o dado lá para poder achar alguma coisa. Aí achava. Aí isso aqui é interessante porque o cara vai conseguir gerir, vai conseguir saber quantas vezes um determinado órgão quebra o equipamento, aí bota um técnico mais próximo para poder. Então, você começa a montar seus requisitos também baseado na exploração que você faz em cima dos dados. E isso também é um trabalho que tem que ser junto com o tipo de negócio lá. O que você acabou de falar é justamente esse quarto tópico aqui, como acompanhar os insights. Então, assim, se você tornou-se aquela figura de referência, né, para tomar a frente, você começou a fazer testes, você começou a validar os dados, tentar encontrar alguma coisa, conversar com uma equipe de negócio, olha, isso aqui que eu estou trazendo, tem alguma aderência para você? Tem alguma validade para você? Não. Aí você vai começar tudo de novo, até encontrar alguma coisa que faça sentido, que vai trazer valor para o negócio. Você entra com o cara, entende qual é a necessidade dele. Às vezes o cara fala uma coisa nada a ver, você, quando leva para a dimensão de dados, você começa a ver, pô, aquele negócio que o cara não deu foco, tem dado, tem informação aqui, que vai puxar outras coisas. E vamos para o site. E se a gente puxar aquela pergunta que você fez no início, como é que você vai pegar e vai trazer isso logo de cara? Eu só queria puxar assunto. Não, mas assim, eu só estou querendo voltar, assim, reforçar a questão de que não tem uma fórmula mágica, não tem uma coisa assim. Não, se você seguir X, Y e Z aqui, você vai encontrar A. Tem uma coisa que eu achei que acontece muito, assim, você fala basicamente da cultura, né? Como essa cultura pode ser fortalecida. Eu acho que tem muitas pessoas de negócio que ainda olham assim, tipo, quando você apresenta um dado do negócio dela, do dia a dia dela, ela fala, caramba, isso aí pode me ajudar muito, como é que você, né? Como é que você divisa? Então, às vezes, as pessoas de negócio saberem que aqueles dados podem ser tratados, acho que de repente pode ajudar nessa questão, né? Retroalimentar isso, acho que pode ser assim, dependendo de como é assim, esse desdobramento. Como mostrar os dados. Se negativo, não, ótimo. O negócio é você ser certeiro dos dados que o cara precisa ter. Tem uma questão de dados que é justamente essa parte de contar a história. Como é que você vai apresentar os dados, ou como é que você vai apresentar uma sequência de dados que faça sentido para a pessoa, e a partir daqui ela conseguir tomar uma decisão. Então, assim, o dado pode ser péssimo, cara, mas sempre vai tomar uma decisão, né? A gente precisa mudar. Mas, pelo menos, assim, você conseguir estruturar ele de uma forma coesa, que trouxe valor para ele. Eu quase estava tentando trazer isso, mas não deu certo. Beleza?
Mais alguma dúvida? Pergunta? Assim, em Caso? relação à questão da qualidade dos dados, e como é que fica essa questão da análise desses dados? Como é que é incluído essa questão de como é que eu vou saber que esses dados são 100% não, mas que estão seguindo o padrão, por exemplo, a questão da deficiência. Até para a questão do treinamento, o cadastro das informações na base de dados, muitas vezes o operador não sei se ele pode cadastrar errado, em vez de colocar um incidente, coloca uma revisão, em vez de categorizar como software com outra coisa, como é que fica essa questão da qualidade dos dados, na busca dessa A gente pode. da análise? Porque se analisar, mas tem que levar em consideração que parte desses dados não são fidedignos. Eu vou usar esse Aí é a base de via. Eu vou usar esse seu caso para puxar aquelas 5 competências que eu falei. Vai cair bem na parte de tecnologia. E quando você fala nessa questão de tecnologia, a ferramenta não te dá um apoio eficiente, já vai acontecer justamente essa questão de frustração. Você tem muita informação lá, mas a informação não está coesa, não está bem estruturada, e você está falando. Eu vou ter que trabalhar aqui de novo em cima dessa informação para limpar, para conseguir trazer alguma coisa de útil. Entendeu? Então, assim, tem um pouco de processo também nessa questão assim. Poxa, eu estou trazendo, eu tenho que rotular alguma coisa, um evento. Como é que eu vou rotular isso de uma forma precisa, entendeu? Assim, Essa informação é trazendo das experiência prática. experiência prática é isso aí. Tipo, quando você percebe que você não está coletando determinada informação, por exemplo, isso aí é importante para você fazer um tipo de medição, de análise e tal, você não vai ter como pegar sua base de dados toda e preencher aquilo ali para trás, porque pode ser viável. Então, algumas coisas aí, vou trazer os artifícios que eu trazia. Solução alternativa. Solução alternativa. Solução alternativa. A gente pode até chamar de Se é do time, a gente faz gambiarra. Solução alternativa. Se é do time, a gente faz solução alternativa. Você vai tentar derivar dados. Você vai tentar ver se na sua base você consegue derivar aquele dado que você precisa de alguma coisa que já tem na base. E aí você começa a rodar isso para trás, é mais fácil do que você tentar preencher. Você pode tentar pegar dados não estruturados também. No caso da gente, tinha muita informação que passava em log. Então, por exemplo, informações de tempo. Muitas informações de tempo passam em log e não estão registradas de forma estruturada. E aí a gente conseguia fazer transformação de dados lá, pegava o log que botava e botava numa tabela, gerava uma tabela para aquele dado ali, para transformar aquilo ali numa informação estruturada que conseguisse cruzar com o dado que eu tinha, por exemplo. Então, assim, você vai olhando o que você tem. Às vezes você tem alguma coisa que você não está óbvio ali, mas que ela pode servir com base em algum ajuste que você faz ali, ou então você cria metadata em cima daquele negócio. Aproveitando o gancho. Uma indireção. Então, essa questão da própria análise do dados, não perceber que você está errado. Como é que, por exemplo, um atendimento de uma hora de 15 minutos. A pesquisa está no isso, não tem como. Não tem como saber que está errado, só quando a empresa se alinhar. Que Não, é uma coisa errada. Aí tem outra coisa, aí tem outra questão. Realmente tem coisa que você não quer Mas aí de pessoas de 60 anos em diante, você pedir dados de pessoas de 60 anos para baixo, não tem como eu saber se está certo ou está errado. Aí a pessoa. É o padrão também, às vezes, depende da situação. Mas eu não tenho como saber. Só pensando como saber quando eu lançar o sistema, aí não dá certo, falar, por que não deu certo? Ou então, Porque os dados não estão batendo. Qual dado? Já pedi. Que desprevenido. Fala pelo menos, velho. Vou até protestar. A boca toda torta. Eu pensei, tirar outra. largar o spoiler, mano. Aí ele fala pra ele, não vai ligar. É que eu queria pegar o calor do negro, como saber não. Após você analisar os dados, assim,
Formação do computador, aí o dado está movido por um 10 minutos. Vai pra lá, vou ver. Obrigado, Fábio. É complemento. Também tem a questão que às vezes tem anomalia nos seus dados, entendeu? E aí você pode decidir se aquele registro está impactando sua pesquisa, onde você quer chegar, e retirar ele, se ele foge do padrão, às vezes é interessante você descartar ele. Isso é impactando onde você quer chegar, entendeu? O que fazer depois? Não, mas aí você vai perguntar de uma anomalia, vai influenciar no seu efeito final. A data falou no começo. Essa pesquisa já inclui essa marca que eu. A data falou uma coisa no começo aqui, assim, cultura de dados não quer dizer só com os dados que você já tem. Você pode, de repente, simular dados para você saber o que você precisa coletar para o que você precisa. Então, de repente, você pode apenas ter estratégia que você falou, pensar com estratégia. Com a simulação, você compara com os dados que você tem e vê que ali algum banco está batendo. Eu não sei se você já receberam alguma pérola de comentário do Google Play, que é a loja do Google de aplicativos, tem lá, né? O comentário no aplicativo é lindo, resolver meus problemas, o quê? 1 estrela. Então você tem assim, um dado mais simples que tem, que é uma avaliação de 1 a 5, o cara elogia pra caramba, que é um dado não estruturado, mas dá 1 estrela. Péssimo programa nota 5. De repente é uma coisa de usabilidade. Isso, mas aí não é dele. Mas assim, é a questão. Deus me livre. É a questão que É um pouco da questão que ele estava falando. Você pode simular também. Então, quando você simula e você vê que os dados reais não estão batendo, alguma coisa está errada aí. Ou a simulação está errada, ou os dados estão errados. A forma que você está tratando, a forma que você está tratando. Hoje em dia a gente Tem como consegue você classificar os dados também de forma automatizada. Eu trabalhei num sistema de cobranças que era o seguinte, quando o operador ligava para a pessoa para poder efetuar acordo para fechar, né, a dívida da pessoa. Então, só que muitos números que são dados do banco não são verdadeiros ou alternativos. Enfim, esses números que estão ligando dentro de São Paulo. Isso são sistemas automatizados, que ele liga primeiro para testar se o número é válido. Se ele tocou, então ele é válido, ele já cai na lista, dizendo que aquele dado é válido. Se você atendeu, e ele pergunta, você conhece fulano? Você fala sim ou não. Ele classifica como pode ser que sim ou pode ser que não. Para chegar no operador, para o operador te ligar, o telefone tem que estar 100% funcional. Entendeu? Então, assim, você classifica esse dado, como eu estava falando sobre, como é que você faz? Você pode automatizar isso. Entendeu? Então, a hora de ficar ligando ali o tempo todo para eles recebem 100 mil números. Não dá para você contratar uma operação de 500 pessoas e todos eles ligarem para esses 100 mil números, que é muito número, cara. E se perdia muito tempo com isso antes. Então foi automatizado tudo isso, entendeu? Várias coisas. Já deu os 4, 5, 5, 6. Apareceu esse programa aí. Caraca, eu só preciso dizer não, que ninguém vai encontrar mais. Você vai cair na segunda lista, porque está atendendo, né? Se está atendendo, tem uma pelo menos assim. Já tem esse cara aí. Tá atendendo, aí o operador lá na frente, aí sim. Tá falando em São Paulo, tá cara São Paulo. Opa, Não vai entender. Pelo amor de Deus. Alguém viu no LinkedIn São Paulo? Eita! Nada. Beleza, galera? Mais alguma dúvida? Pergunta? Muito obrigado pela presença de vocês.